Levítico capítulo 7. Lei da expiação da culpa. Semelhantemente, esta é a lei do sacrifício pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde eles cortam no pescoço em sacrifício a vítima para o holocausto, cortarão no pescoço em sacrifício a vítima para o sacrifício pela culpa, e o seu sangue se lançará a esmo sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a frissura. Também ambos os rins e a gordura que sobre eles há, que está junto aos lombos, e o redenho que está acima do fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Sacrifício pela culpa é. Todo macho entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como o sacrifício pelo pecado é, assim será o sacrifício pela culpa. Uma mesma lei haverá para eles. Isso será do sacerdote, que houver feito expiação com ela. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá para si o couro do holocausto que lhe tiver oferecido. Como também toda oferta de alimentos que se assar no forno, com tudo o que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferecer. Também toda oferta de alimentos amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, para qualquer um tanto quanto para qualquer outro. Lei dos sacrifícios de oferta de paz, voluntário de gratidão, gozando paz com Deus. E esta é a lei do sacrifício de oferta de paz que alguém oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de ações de graças, então, com o sacrifício de ações de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e bolos em delgada lâmina, ázimos, amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de farinha fina. Com os bolos ele oferecerá por sua oferta pão levedado com o sacrifício de ações de graças da sua oferta de paz. E da oferta total oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será para o sacerdote, que lança a esmo o sangue da oferta de paz. Mas a carne do sacrifício da sua oferta de paz, por ações de graças, se comerá no mesmo dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no mesmo dia em que ofereceu o seu sacrifício se comerá, e no dia seguinte também se comerá o que dele tiver restado. E o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do sacrifício da sua oferta de paz se comer ao terceiro dia, não será aceito, nem lhe será imputado àquele que a ofereceu. Coisa abominável será, e a alma que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Quanto a outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma alma comer da carne do sacrifício de oferta de paz, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada do seu povo. E se uma alma tocar qualquer coisa imunda, como imundícia de homem ou de qualquer gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício de oferta de paz, que é do Senhor, aquela alma será extirpada do seu povo. Deus proíbe se comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis tipo algum de gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. Porém, pode-se usar da gordura do animal que morrer por si mesmo e da gordura do animal dilacerado por feras, para qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira comereis dela. Porque todo e qualquer homem que comer a gordura do animal, do qual se ofereceu ao Senhor oferta queimada, então a alma que comer a gordura será extirpada do seu povo. E nenhum tipo de sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda alma que comer algum tipo de sangue, aquela alma será extirpada do seu povo. Porção dos sacerdotes nos sacrifícios. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Que ofereceu o Senhor o sacrifício da sua oferta de paz,
trará sua oferta ao Senhor do sacrifício da sua oferta de paz. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura com o peito ele trará, para que o peito seja movido por oferta movida diante da face do Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos sacrifícios das vossas ofertas de paz. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício de oferta de paz e a gordura, esse terá a espádua à direita para a sua porção. Porque o peito movido e a coxa alçada tomei de entre os filhos de Israel, para fora dos seus sacrifícios, das suas ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo, de entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e a porção da unção de seus filhos, provenientes das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para prestar serviço de sacerdote ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo será, através de todas as suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e do sacrifício pelo pecado, e do sacrifício pela culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício das ofertas de paz, a qual o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecesse as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Levítico capítulo 6. Consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também um novilho para o sacrifício pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E pôs sobre ele a túnica, e os cingiu com o cinto, e vestiu sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e o cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode, e com isso lhe ajustou aquele. Depois pôs o peitoral sobre ele, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina pétala de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e os santificou. E dele lançou a esmo 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar, e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para os santificar. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para o santificar. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e pôs sobre eles as túnicas, e os cingiu com os seus cintos, e firmemente lhes ajustou as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho para o sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho para o sacrifício pelo pecado. E o cortou no pescoço em sacrifício. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas em forma de chifre do altar, em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação sobre ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre a fressura e o redenho, que está acima do fígado, e os 2 rins e a gordura deles. E Moisés queimou tudo isso sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e cortou no pescoço em sacrifício, e Moisés lançou a esmo o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés lhe queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave,
uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro para a consagração. E Arão, com seus filhos, puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o cortou no pescoço em sacrifício. E Moisés tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs parte daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre os polegares das suas mãos direitas, e sobre os polegares dos seus pés direitos. E Moisés lançou a esmo o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está sobre a fressura, e o redenho que está acima do fígado, e ambos os rins e a gordura deles, e a espádua direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante da face do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um bolo em delgada lâmina, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isto pôs sobre as mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos, e os moveu por oferta movida diante da face do Senhor. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou sob o altar, sob o holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida diante da face do Senhor. Aquela foi a porção de Moisés tomada do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que está sobre o altar, e lançou-o a esmo sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrar da carne e do pão, queimarás com fogo. Também fora da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprir os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. Permanecereis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico capítulo 9. Arão oferece sacrifícios em favor seu e do povo. E ao 8º dia aconteceu que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro, um jovem filho da manada, para sacrifício pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traze-os diante da face do Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano e sem defeito, para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício de oferta de paz, para sacrificar diante da face do Senhor, e uma oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram até diante da tenda da congregação, o que ordenara Moisés, e chegou-se toda a congregação e postou-se em pé diante da face do Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faz o teu sacrifício pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti mesmo e pelo povo. Depois faz a oferta do povo, e faz expiação em favor deles, como ordenou o Senhor. Arão, pois, se chegou ao altar e cortou no pescoço em sacrifício o bezerro do sacrifício pelo pecado, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram o sangue até ele. E ele imergiu o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas, em forma de chifre do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar.
Mas a gordura e os rins e o redenho, que está acima do fígado do sacrifício pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois cortou no pescoço em sacrifício o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e lançou-o a esmo sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto, sobre o altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode macho do sacrifício pelo pecado, a ser feito em favor do povo, e o cortou no pescoço em sacrifício, e o fez sacrifício pelo pecado, como o primeiro sacrifício pelo pecado. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu segundo a ordenança. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e a queimou sob o altar, além do holocausto da manhã. Depois cortou no pescoço em sacrifício o boi e o carneiro em sacrifícios de oferta de paz, que era em favor do povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que ele lançou a esmo sob o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura e os rins e o redenho que está acima do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sob o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão moveu por oferta movida diante da face do Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito o sacrifício pelo pecado, e o holocausto, e a oferta de paz. Então vieram Moisés e Arão para dentro da tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque fogo saiu de diante da face do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sob o altar. O que, quando todo o povo viu, todos cantaram retumbando de júbilo e caíram por terra sobre os seus rostos.